Veremos agora o artigo 17 do Código Penal, que diz o seguinte: é o que trata do crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então repara que nesse artigo 17, que trata do crime impossível, ele não vai punir nem a tentativa. Por quê? Porque esse crime é impossível chegar à consumação. Repara que na primeira parte diz, por ineficácia absoluta do meio. Quando o meio é absolutamente ineficaz. O meio usado pelo esse sujeitativo, jamais ele conseguiria consumar o crime. Vamos a um exemplo. Quando eu atuava como delegado de polícia, trabalhei num procedimento no qual, no final de semana, houve uma briga entre o marido e a mulher. E o marido pegou uma arma e atirou nessa mulher, só que não conseguiu feri-la. Eu recebi essa ocorrência lá como tentativa de homicídio, escrito pela Polícia Militar. Ao eu analisar o fato, só concluindo, essa pessoa não foi presa em flagrante. Eu recebi a ocorrência na segunda, porque ele praticou esse ato, mas fugiu da polícia. Eu recebi essa ocorrência, fui ouvir as partes. Intimei de imediato essa senhora para saber o que tinha ocorrido. Ao tomar a oitiva dela, ela me explicou que ela tinha um filho de 15 anos de idade e que ocorreu a seguinte situação: todo final de semana, seu marido é aquele alcoólatra do final de semana. Todos os finais de semana chegava em casa embriagado e na maioria das vezes brigava com ela ou em algumas situações até agredia ou ameaçava. E seu filho foi e tomou as providências. Por isso que não ocorreu o fato. Aí eu fui e intimei esse filho para que ele prestasse seu depoimento a respeito deste fato. Ao ouvi-lo, ele disse o seguinte: todos os finais de semana, quase sem exceção, o seu pai chegava em casa embriagado e batia na sua mãe, ou tentava agredi-la, ou ameaçava. O que ele fez? Como ele sabia que lá no sótão da sua casa tinha uma espingarda e essa espingarda estava carregada, ele, com medo de seu pai, em um dia dessas confusões, pegar essa arma e atirar na sua mãe, ele foi lá, tirou os projéteis e jogou fora, deixou só a arma. E foi o que aconteceu nesse dia. Deu a confusão, seu pai foi lá, pegou a arma e efetuou vários disparos na direção da sua mãe. Só que não tinha projétil. Quando seu pai viu que não tinha projétil, largou a arma ali e fugiu, porque seu filho saiu correndo para avisar os vizinhos e chamar a polícia. Então repara, neste exemplo, a ineficácia era absoluta do meio que ele usou. Como que ele ia matar alguém efetuando o disparo se a arma não tinha projétil? Então, nessa situação, ele não respondeu nem pela tentativa de homicídio. Tá? É claro que, ao ser ouvida a mãe, como não houve agressão, teve ameaça. E ela não quis representar por essas ameaças. Então, não fiz procedimento nenhum nesse caso. Mas, só repetindo, nessa situação, crime impossível, porque o meio que ele usou, totalmente ineficaz. Agora o artigo fala, na parte final, por absoluta impropriedade do objeto. Quando o objeto é absolutamente impróprio para que se cometa o homicídio. Vamos a um exemplo. Um indivíduo chegou numa residência, entrou nessa residência na varanda, a janela estava aberta, ele viu lá o seu desafeto que ele queria matar deitado no sofá. Ele vai e atira nessa pessoa para matar, está com um revólver 38, descarrega o revólver, dá 6 tiros. Na visão dele, ele matou essa pessoa. Quando essa pessoa é encaminhada ao serviço médico legal, o legista dá um laudo que essa pessoa, quando ele foi atingido por esses projéteis, ele já estava 6 horas morto, que ele tinha sofrido um ataque cardíaco.
Então pergunto, olha, absoluta impropriedade do objeto. Como o indivíduo vai matar alguém que já está morto? Então, por isso que não se pune nem a tentativa. Nesse exemplo que eu disse para vocês, essa pessoa poderá, de repente, responder por uma violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Veremos quando a impropriedade ou ineficácia é relativa. Quando a impropriedade ou eficácia é relativa. Vamos ver eficácia relativa. O indivíduo pega uma arma e efetua disparo. Essa arma está carregada. Vamos imaginar uma pistola .40. Geralmente se deixa um projétil na agulha. Ele vai e atira numa pessoa. Quando ele atira, esse projétil agarra e não sai. Como que ele vai conseguir efetuar outro disparo? Vai ter que tirar o pente, vai ter que tirar esse projétil para jogar outro projétil para a agulha. Nesse instante a pessoa foge. Mas ele tentou matar uma pessoa. A arma dele não era totalmente ineficaz. O que houve ali foi um defeito na hora. Então essa ineficácia é relativa. Ele vai responder por tentativa de homicídio. A mesma situação quando se tratar da impropriedade do objeto, ela for relativa. O sujeito quer subtrair, enfia a mão no bolso esquerdo da pessoa, não tem nem um centavo. Ele enfiou a mão no bolso esquerdo, tem um centavo, ele pega, sai correndo e vai embora. Só que o dinheiro do indivíduo está no bolso direito. Olha só, que essa impropriedade ela é relativa, não é absoluta. Ele vai responder sim por tentativa de furto. Na próxima aula veremos desistência voluntária ou arrependimento eficaz.